Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França. Vamos dar continuidade à nossa aula referente a estruturas de dados dinâmicas. Vamos ver a lista dinâmica. Então, quando falamos de lista dinâmica, a memória dessa lista ela é alocada e desalocada quando necessário. Então, eu sempre começo o meu programa sem memória alocada para armazenar os dados específicos da estrutura. E conforme eu for precisando, a memória vai sendo alocada. Na lista estática, a memória ela é reservada e não pode ser expandida durante a execução do programa. A alocação dinâmica ela vai oferecer a flexibilidade para que a gente mantenha sem grande esforço as movimentações nos nós na lista. Os nós são cada elemento da lista, a gente vai estar chamando de nó. Então veja, quando a gente tinha que fazer a inserção de um elemento numa lista dinâmica, se ela era uma lista ordenada, a gente tinha que localizar a posição e fazer o deslocamento de vários elementos para que a lista fosse mantida ordenada. Quando a gente ia remover, a gente tinha que puxar os elementos que vinham após o removido também para não deixar uma lacuna na nossa estrutura do vetor. Então, a gente tinha essas movimentações que acabavam consumindo aí o processamento do nosso programa. Então, a gente vai ver que a gente não vai ter tanta movimentação quando a gente está trabalhando com a lista dinâmica. Vai ser uma boa vantagem. Então, a estrutura devidamente ordenada a cada inserção, ou quando a gente faz, a gente não precisa ter esse esforço, né, de movimentação toda vez que a gente faz inserções ou remoções. Então, a sequência de dados ela vai ser definida pelo encadeamento dos elementos. Vocês também podem encontrar na literatura, quando forem estudar, podem encontrar listas ligadas, listas encadeadas ou listas dinâmicas. Então, cada elemento da lista, como eu falei, ele é chamado de nó da lista e contém, além dos dados que ele armazena, os dados básicos, né? Então, se meu programa ele está aí no contexto de guardar dados do aluno, né? Então ele guarda a matrícula, o nome, a nota e a média, ele também vai ter no registro um campo que é um ponteiro. Ele vai ter um apontador para o próximo nó da lista. Então, a gente vai ter também que saber onde é que a lista começa. Então, o início da lista ele é estabelecido por um apontador para o primeiro nó da lista, o primeiro elemento da lista. Caso a lista não tenha ninguém, esse apontador, que a gente vai chamar de início, ele vai apontar para nada. Então, o nada, no caso do ponteiros, é o nulo. Vou mostrar aqui para vocês a representação gráfica de uma lista dinâmica. A gente vai ter o nó da lista, certo? Antes a gente tinha a variávelzinha, a caixinha, né? A variável, vamos lá, como eu tinha colocado lá, a variável x e a caixinha, né? Então, aqui a gente vai ter a caixinha com os dados do registro. Além disso, junto a eles, a gente vai ter também um ponteiro, que vai guardar o endereço de memória do vizinho. Nesse caso aqui, eu costumo chamar esse ponteiro de proxy, que seria para próximo, certo? Quando a gente inicia a inserção, ele nunca tem vizinho, então o proxy recebe nulo, fica com nulo. Então, aqui na representação da minha lista dinâmica, eu vou ter os espaços de memória reservado para armazenar os meus dados. Então, eu tenho aqui esse espaço de memória no endereço 100, ele tem os dados, além disso, ele tem o endereço para o vizinho. O vizinho tem os dados e o endereço para o vizinho. Os dados e endereço para o vizinho, no caso ele não tem vizinho, aponta para nulo. E tenho dois ponteiros que vão me auxiliar a marcar onde é que inicia e onde é que finaliza a minha lista. Então, eu tenho o endereço do início da lista. Então, qual é o primeiro elemento que começa a lista, o primeiro endereço de memória que inicia a minha estrutura e onde é que a minha estrutura finaliza. Então, eu vou fazer uma analogia, certo? Aqui, uma analogia bem simples, a gente vai pensar nas nossas listas dinâmicas como se fossem pessoas de mão dadas. Então, eu tenho a primeira pessoa, ela vai segurar a mão da segunda, ela sabe quem é a segunda pessoa. A segunda, ela já vai estar segurando a mão da terceira, então ela sabe quem é. Então, é como se lá eu tivesse o endereço do próximo registro. Então, aqui eu estou segurando a mão da outra pessoa.
e assim sucessivamente, até a última pessoa que não está segurando a mão de ninguém, exatamente é aquele último nó da minha estrutura que está apontando para nulo, certo? Então, a gente faz essa analogia para entender que cada nó, cada pessoa está segurando a mão da outra. Então, aqui a gente tem que cada nó da minha lista sabe quem é o vizinho, sabe quem é o próximo. Então, se eu preciso só saber, eu só preciso saber qual é o endereço do primeiro, quem é o primeiro aqui do meu encadeamento. E a partir do momento que eu chego no primeiro, quando eu alcançar o primeiro elemento, eu vou ter os dados daquele elemento e ele também vai me dizer, ó, meu vizinho é fulano. E aí eu chego em fulano. Quando eu chegar em fulano, eu consigo acessar os dados dele e ele diz, olha, o meu vizinho é cicrano. E assim sucessivamente. Cada elemento só é responsável para saber o endereço do próximo. Eu sei do primeiro e cada um fica responsável por saber o do próximo. Então, eu não preciso ter o endereço de todo mundo, já que cada um conhece alguém, certo? E essas pessoas têm que ter uma ligação, porque a partir do momento que alguém, aqui nessa analogia, se alguém soltar a mão, eu vou perder o encadeamento da minha estrutura e não vou conseguir alcançar alguma pessoa, certo? Então, o X da questão de trabalhar com ponteiro é exatamente você conseguir manter o encadeamento. Todo mundo sabendo o endereço de alguém. Se perder, aí você pode perder aqui. Vamos supor que aqui eu solto essa mão, eu vou só conseguir chegar até no primeiro e no segundo elemento. Sem eu saber quem é esse próximo aqui, o vizinho, eu já perco todos os elementos que vinham após a estrutura, certo? Então, aí tem que ter esse cuidado. Pela analogia de ninguém solta a mão de ninguém. Então, vamos lá. A gente vai começar a ver como é a lista dinâmica desordenada. E na sequência, a gente também vai ver a lista dinâmica ordenada. A gente tem as operações básicas, que são as operações que a gente já viu nas estruturas estáticas, né? A diferença, no caso aqui, vai ser o módulo da criação da lista. Então, a gente tem as operações básicas, o criar lista, o inserir elemento, consultar, remover e a listagem. A gente vai ver que, praticamente, o módulo que tem mudança da dinâmica ordenada para desordenada é apenas o módulo da inserção. Aí, na sequência, eu já explico como é que faz a inserção na ordenada. Então, vamos ver a primeira operação na lista desordenada. Então, a gente tem aqui, ó, a criação de uma lista. Quando eu começo o meu programa, eu vou precisar ter dois ponteiros que vão ficar conhecendo, vão ficar guardando para mim o endereço de memória do primeiro elemento e do último elemento da estrutura, que são as duas marcações para mim de onde começa e onde termina a minha estrutura. Então, como eu não tenho ninguém, eu já começo fazendo a inicialização dos dois ponteiros que dizem para mim onde é que a estrutura começa e onde é que ela termina, os endereços de memória. Então, eu vou ter um ponteiro início e um ponteiro fim, e eles dois vão receber nulo. Essa é a operação de criar lista. Para inserir um elemento, eu vou ter que testar duas situações. Vai ter a situação em que eu vou inserir um elemento quando a lista está vazia e vai ter a inserção de elementos no final da lista. Como ela é desordenada, todo mundo que chega eu coloco lá no final. Então, eu tenho lá aquela fileirinha de pessoas. Cada nova pessoa que chega vai dar a mão a última pessoa que está no encadeamento. Então, essas são as situações na inserção. Vamos ver cada um desses casos. Quando eu vou inserir um elemento e a lista está vazia, né, se ela está vazia, então é como se lá não tivesse ninguém ainda segurando a mão de ninguém. Então, eu vou ter tanto os ponteiros início quanto fim, eles estão com nulo, certo? Então, os ponteiros início e fim estão apontando para nulo. Então, o que é que eu vou fazer? Chegou um novo elemento, eu preciso alocar a memória para esse novo elemento. Então, ó, eu crio um novo elemento, então eu vou fazer a execução de um comando malloc, cria o espaço de memória para aquele elemento. Quando a gente executa um malloc, ele aloca a memória e ele devolve para a gente um endereço de memória. Normalmente, quando a gente alocar, no programa eu vou chamar esse endereço de novo nó. Então, olha, eu crio um novo nó e vou estar armazenando no ponteiro novo nó o endereço dessa variável que ele acabou de alocar. Agora eu preciso fazer com que esse nó faça o encadeamento com os demais nós da estrutura. Nesse caso, a lista não tem ninguém.
certo? Então, o que vai acontecer é que, como a lista não tem ninguém, ele não vai segurar a mão de ninguém. Então, o vizinho dele, ele não vai ter vizinho. Então, o proxy, o elemento que vem após ele, vai ser ponteiro proxy, vai receber nulo. E tanto os ponteiros início quanto os ponteiros fim, início e fim, vai ficar apontando para o novo nó. Então, significa o seguinte. Significa que a minha lista inicia nesse endereço novo nó e ela também finaliza nesse endereço novo nó. Então, eu tenho lá a indicação de onde começa e onde termina o meu encadeamento. Então, voltando para aquela analogia das pessoas, é como se eu tivesse uma única pessoa lá e está dizendo, olha, só tem ela, então a estrutura começa nela e termina nela, certo? Então, vamos seguir aqui. Então, vamos pensar aqui na outra situação, que é a inserção de um elemento no final da lista, certo? Chegou um elemento, como a lista é desordenada, eu não estou preocupada se os dados estão ordenados, eu vou colocar todo mundo que chega vai lá e vai para o final. Na analogia, vai lá e pega a mão da última pessoa. Então, como é que a gente faz isso aqui na programação? Chegou um novo elemento, eu preciso criar espaço de memória para aquele novo elemento. Então, eu crio um novo nó, aloco memória para esse elemento. Então, aloquei memória e coloquei os dados nesse espaço de memória que eu aloquei. Todo mundo que chega não segura a mão de ninguém. Então, o vizinho dele é nulo. Então, no subcampo proxy vai receber nulo. Agora, veja que ele aqui ainda está solto, certo? Ninguém do que já estava lá está ligado a ele. Então, o que a gente precisa fazer é, quem era o último elemento? O último elemento, a gente sabe quem é o último elemento porque eu tenho esse endereço de memória aqui a partir do ponteiro fim. Então, eu preciso fazer com que esse elemento segure a mão dele. O dados 2 segura a mão do dados 3. Então, significa que ele passe a apontar para dados 3. Então, significa que aloquei memória, certo? Criei aqui memória, o novo nó. O novo nó não vai segurar a mão de ninguém, não aponta para lugar nenhum, então aponta para nulo. E o último nó da lista vai apontar para o elemento que acabou de chegar. Então, eu vou fazer essa ligação daqui. Então, eu tenho que o novo nó, o fim da lista, o elemento fim da lista, vai passar a apontar para o novo elemento que chegou. E agora, a minha lista, ela passa a ter um novo elemento final. Então, o fim da minha lista não é mais o dados 2, e sim o dados 3. Então, o ponteiro fim, ele é atualizado e passa para apontar o elemento que acabou de chegar, o novo nó, certo? Então, o que a gente precisa é fazer essas ligações entre cada espaço de memória novo que a gente aloca. Senão ele fica lá solto, certo? Se a gente não faz a ligação, a gente ia ter que ter uma quantidade bem grande de ponteiros para administrar, certo? Nesse caso, a gente administra sempre o início e o final. Vamos aqui para a remoção. Quando eu vou fazer uma remoção, eu tenho três situações. Eu posso remover o elemento que está no início da estrutura, posso remover um do meio ou posso remover o do último, o do final, certo? Isso porque são exatamente... o do início e o do final são elementos chaves, porque são os elementos que estão sendo apontados pelos ponteiros início e fim. Então, eles têm um tratamento diferente. Vamos lá. Se a gente precisar remover o elemento no início da estrutura, a gente vai ter que eliminar esse elemento aqui. Para eliminar ele é o que me diz quem é o primeiro. Então, eu tenho que ter cuidado aqui com o meu ponteiro início, certo? Então, vamos ver o que é que a gente faz. Quando a gente vai remover, quando a gente fazia a remoção na lista estática, né? Qualquer remoção que a gente vai fazer, independente da estrutura, a gente tem que primeiro localizar em que ponto da estrutura está o nosso elemento. A gente tem que localizar ele, certo? Então, aqui nesse passo 1, eu estou falando que o elemento removido é marcado. É como se fosse localizado e eu digo, é esse elemento que eu quero retirar e guardo o endereço dele, certo? Então, para isso, a gente vai percorrer, visitar cada elemento até localizar o elemento que vai ser removido. Então, eu vou marcar aqui o primeiro elemento, que é o elemento que vai ser removido. Então, eu vou ter um ponteiro para o que eu quero remover, certo? Então, eu guardo o elemento de memória do que eu quero remover. Com isso, eu já sei qual é o elemento que eu quero remover e eu vou verificar que ele é o elemento do início da lista. Então, o que é que eu vou fazer? O ponteiro início, o elemento já está marcado aqui também com o perren, que é o ponteiro para o elemento que eu vou remover.
O ponteiro início agora pode ser atualizado e vai apontar para o vizinho dele. Então, eu venho aqui, quem é o próximo elemento? Qual é o endereço do próximo elemento depois do dados 1? Ele está apontando aqui para o dados 2. Então, o início vai apontar para lá. Então, eu atualizo o início. O meu início da minha estrutura não vai mais ser dados 1, vai ser aqui o espaço de memória dados 2. E aí, eu posso liberar a memória que estava sendo utilizado para armazenar aqui o primeiro registro dados 1, certo? E aí, eu libero memória, eu passo até agora. Qual é o endereço que inicia a sua estrutura? Está aqui no ponteiro início, nele tem aqui esses dados, e aí, sabendo quem é ele, eu digo, quem é o seu vizinho? Meu vizinho é dados 3. Chego nele, e quem é o seu vizinho? Meu vizinho é nulo. Então, minha lista termina aqui, certo? Então, se for a situação, quando a gente vai remover do início da lista, a gente tem que ter cuidado com o ponteiro que marca onde a lista começa, o ponteiro início. Agora vamos para a remoção no meio da lista. Quando a gente remove no meio, a gente nem vai mexer no ponteiro início, nem no ponteiro fim. Então, inicializa a remoção localizando o elemento e marcando tanto ele quanto o anterior a ele, certo? A gente precisa, quando a gente vai fazer uma remoção no meio de lista, a gente precisa saber tanto quem é o elemento, quem é o que vem antes dele. Então, eu vou ter dois ponteiros nessa situação. Então, eu vou ter o ponteiro que marca o que eu vou remover e o ponteiro que marca o anterior ao que eu vou remover. A gente vai entender porque precisa ter esse anterior ao removido. Então, o elemento anterior, se esse elemento anterior que eu vou remover o 2, certo? Então, o que vai ter que acontecer aqui, na hora que eu tirar o 2, certo? Se eu unicamente tirar o 2 sem tomar nenhum cuidado, esse primeiro aqui, ele tinha o endereço do 2. Então, na hora que eu for fazer, que eu for passear pela minha lista, né? Visitar cada um dos nós da lista, na hora que eu chegar no primeiro nó e perguntar quem é o vizinho dele é um elemento que já foi removido. Então, eu preciso fazer a nova ligação, certo? Pensando naquela analogia das pessoas. Tem um grupo de pessoas de mão dadas. Quando um sai ali do meio, aquela pessoa sai, os outros dois vizinhos a ele vai segurar as suas mãos, certo? É isso que a gente vai fazer aqui no nosso programa. A gente vai pegar esse elemento aqui, o anterior que vai ser removido, e fazer uma nova ligação para ele apontar para o que vinha depois dele, certo? Depois do que vai ser removido. Então, o elemento anterior ao removido deve apontar para onde o removido apontava. Então, a gente vai fazer essa ligação aqui. A gente perde essa ligação e agora eu tenho como endereço de meu vizinho o próximo ao que vai ser removido. Aqui, o que vai ser removido é o dado 2, que é o próximo que vai ser removido é o dados 3. Então, vem e faz a nova ligação. E aí, eu já posso liberar a memória do dado que vai ser removido, que é o 2. Libero memória. Então, como é que fica a minha estrutura agora? Ela começa aqui no ponteiro início, acessa esse endereço de memória, consegui acessar o dados 1, pergunto quem é o seu vizinho? É esse aqui, prox. Venho para cá, acesso dados 3. Quem é o seu vizinho? Ninguém. Minha lista só tem esses dois nós, certo? Para finalizar, a gente tem a remoção do elemento no final da lista. Então, eu vou ter que ter aí o cuidado com o ponteiro final para eu não perder a referência de onde é que a minha estrutura termina, qual é o nó do final. Então, eu visitei os nós até localizar que o elemento que vai ser removido é o último e vou marcar tanto o elemento que eu vou remover quanto o anterior a ele, do mesmo jeito do exemplo anterior. Fazendo isso, a gente vai dizer que o elemento anterior ao removido vai apontar para onde o que vai ser removido, apontava. É o que a gente fez também anteriormente. Então, eu quero me ligar a quem você está ligado. Só que, como ele é o último, ele não está ligado a ninguém. Ele está apontando para nulo. Então, esse elemento aqui, do anterior removido, o prox dele vai receber nulo. Então, ó, ele já ficou com nulo, já perdeu a ligação que ele tinha com o que vai ser removido. E agora, o ponteiro fim vai ter que vir. E agora, a minha lista, minha estrutura, ela não termina mais no dado T, ela termina aqui no anterior ao removido. Então, o ponteiro fim vai ter que apontar para o anterior ao removido. Ele vem agora para esse endereço e a memória vai ser liberada, certo? E aí, eu passo a ter só o início da minha lista no dados 1
ele conhece como vizinho o dados 2 e termina a estrutura. Essa ordem que as coisas acontecem, ela é importante porque se você troca a ordem da execução de um desses comandos, você vai perder exatamente a ligação para os nós e a sua lista fica perdida, certo? Agora eu vou explicar como é que a gente faz a consulta dos elementos. A gente fez meio que uma consulta, uma varredura quando foi fazer a localização para remoção. Nesse caso aqui a gente vai ter um ponteiro auxiliar que vai receber o endereço do primeiro. Ele recebe o endereço do primeiro, que é o endereço início, né, do ponteiro início, e visita aquele nó, olhando quais são os dados. Se for os dados que ele está querendo localizar, ele já apresenta. Se não, ele vai ir para o vizinho. Eu estou no dados 1, não é ele? Quem é o seu vizinho? Ele vai para o endereço. Meu vizinho é o dados 2. E aí ele vem e passa para o vizinho e visita o vizinho. E vai perguntando até que ele encontre o elemento que está sendo procurado. Ou então, na hora que eu chegar aqui, quem é o seu vizinho? Meu vizinho é nulo, nesse caso aqui do último, né, do dados 3, meu vizinho é nulo. Então, ele já sabe que percorreu todos os nós da lista e não encontrou o elemento que estava sendo procurado, certo? A listagem também vai ser uma visita a todos os elementos da estrutura, utilizando um ponteiro também auxiliar, e aí ele vai visitando e apresentando, até que chegue no último elemento cujo vizinho é nulo, né? Cujo próximo é nulo. Então, ele vem no primeiro elemento, apresenta os dados e já pergunta quem é o vizinho dele. Vai no ponteiro proxy e passa para apontar para o próximo elemento. Visita os dados 2, apresenta e pergunta quem é o vizinho dele. Vai para o próximo elemento até chegar no último cujo vizinho é nulo, certo? E assim varreu toda a estrutura. Eu vou falar logo sobre a lista dinâmica ordenada, porque a variação nas operações, a gente vai ver que praticamente a grande variação é apenas na inserção, certo? A remoção é bem parecida, é até mais simples, na verdade, e a consulta e a listagem são iguais. Então, o que eu vou dar ênfase aqui é na questão da inserção. Então, a gente tem aqui as operações básicas que a gente pode fazer com as listas dinâmicas ordenadas. E aí, a gente vai ver um detalhe que é, na lista dinâmica ordenada, a gente não precisa ter um ponteiro que marca quem é o final da lista, certo? A gente só tem um ponteiro para o início, a gente só precisa marcar o primeiro. Então, vamos lá. A gente tem 3 situações na hora de inserir um elemento numa lista ordenada. E a gente tem que, o encadeamento, conforme a gente vai visitando cada um dos nós, eu tenho que ter uma ordem de algum dos campos da minha estrutura, né? Então, eu tenho, naquele exemplo do aluno, matrícula, nome, nota. Então, a ordenação é pela matrícula, a ordenação é pelo nome. Então, tem o campo que define qual é a ordenação, certo? Então, a gente tem aqui que criar a lista. No caso da criação da lista desordenada, a gente tinha o início e o fim recebendo nulo. Nesse caso, a gente só tem um ponteiro que é o início, então só ele recebe nulo. E a inserção, a gente vai ver aqui as 3 situações. A gente vai ter inserir elemento quando a lista está vazia, inserir elemento no início da lista, ou inserir elemento no meio ou final, que o comportamento é o mesmo. Vamos lá. Inserir elemento na lista vazia. Se o início da lista, o ponteiro início, que marca onde é que a lista começa, tiver com nulo, significa que não tem ninguém, então, beleza, não tem muito o que ser feito. Eu aloco memória para o novo elemento, armazeno os dados naquele nó que foi criado, né, naquele espaço de memória que foi alocado, e eu digo que ele não tem vizinho, já que a lista está vazia, então o vizinho dele passa a ser nulo, o proxy passa a ser nulo, e o início da minha estrutura é nesse elemento que eu acabei de criar. Então, o ponteiro início vai apontar para o novo nó, que é o elemento que acabou de ser criado. Então, são esses os passos da inserção na lista vazia. Está bem parecido com o desordenada, né? Porque a única coisa a mais que teve aqui foi também apontar o ponteiro fim para o novo nó, que não precisa. Vamos lá, eu vou inserir um elemento no início da lista. Então, agora eu estou trabalhando aqui com as informações para a gente ter a noção da ordenação, tá? Então, eu tenho, o primeiro elemento tem a matrícula 18, que aponta para o vizinho, que tem a matrícula 23, que não aponta para ninguém. Então, vamos lá, eu vou verificar que o elemento a ser inserido é menor do que o primeiro, certo? Então, eu tenho aqui, chegou
aloquei memória, a matrícula é 7, e aí eu verifiquei que ela é menor do que 18, que é o primeiro da lista. Então, ó, esse elemento, como ele vai ser o primeiro da lista, ele vai ter que apontar para o primeiro, porque ele vai ter que ficar na frente de todo mundo. Então, ele vai ter como vizinho o primeiro da lista. Então, ele vai apontar para o mesmo local que o início está apontando. Então, ele faz a ligação para o primeiro da lista. E agora, o início não é mais o 18. O início tem que passar a ser o 7. E aí, a gente vai atualizar o ponteiro início para o mesmo endereço do novo nó, do elemento que eu acabei de criar, certo? Sempre a questão das estruturas dinâmicas é exatamente a gente preservar essas ligações. É um pouco abstrato, mas aí daqui a pouco a gente vai para o código, vai começando a clarear. Agora a gente tem aqui, ó, a segunda situação, que é meio ou final da lista. Então a gente vai alocar a memória para o novo elemento que vai chegar, e eu estou chegando aqui com um 10, certo? Então o novo nó está com o endereço que eu acabei de alocar e que ele tem lá a matrícula 10. Então eu já vi que ele não é menor do que o primeiro da estrutura, que é o 7, e eu vou ter que localizar, sair visitando cada um dos elementos da minha estrutura para descobrir qual é o ponto que ele tem que entrar. Então, assim como lá na remoção eu ficava marcando quem era o elemento que eu ia remover e o anterior que eu remover, eu marco os dois elementos, o que eu estou visitando, que eu estou chamando aqui de nó atual, e vai ter o nó anterior ao que eu estou visitando, que eu estou chamando nó anterior, certo? Então, eu tenho dois ponteiros que vão visitando elemento a elemento até eu encontrar um elemento que seja maior do que o que eu quero inserir. Então, veja, se eu encontrei aqui o 13 é o primeiro elemento maior do que o que eu quero inserir. Então, significa que ele vai ter que entrar aqui, ó. Ele vai ter que entrar nesse ponto. Lá naquela questão das pessoas, é como se eu tivesse que soltar a mão de duas pessoas e essa pessoa nova entrar ali entre elas e segurar as mãos, certo? Então, a gente vai ter que fazer isso aqui agora com esse nó da gente e ter cuidado para a gente não perder as ligações. Então, vamos lá. Ó, o nó chegou, eu já descobri quem é que ele vai ser, quem é que ele vai segurar na mão depois dele, quem vai ser o próximo dele, o endereço do proxy que ele vai guardar. Então, eu aloquei memória, né, armazenei e descobri em que ponto da estrutura ele vai entrar. Então, ó, o vizinho dele vai ser o nó atual. Então, o novo nó vai apontar para o que vai ficar depois dele, que está sendo aqui marcado pelo nó atual. Então, depois do 10 vem o 13. Então, ele passa a ter como vizinho dele o 13. Então, ó, ele passa a apontar para o 13. O nó que vai ficar antes dele vai apontar para ele. Então, eu vou ter que fazer essa ligação agora aqui. O 7 não é mais para apontar para o 13, e sim para apontar para o 10. Então, eu faço essa ligação, certo? Então, eu tenho, onde é que minha estrutura inicia? No 7. Quem é o seu vizinho? Meu vizinho é 10. Quem é o seu vizinho? Meu vizinho é 13. Quem é o vizinho? 28, que não é vizinho de ninguém, certo? E assim eu vou andando pelos nós da estrutura e acessando cada um dos elementos, ok? Então, assim termina aqui o encadeamento da minha lista. O que é interessante é que na alocação dinâmica, isso lá no seu HD, né, aí na memória cache, ela não vai estar de uma forma ordenada. Esses endereços são endereços aleatórios, conforme ele vai achando espaço de memória e vai alocando, certo? Mas aí quem vai manter a ordenação é exatamente o encadeamento. Então, a gente não tem aquela questão do deslocamento, a gente só tem realmente essa ligação dos ponteiros de cada um dos nós da estrutura. Então, com isso, né, a gente já pode passar para o código C para a gente olhar como que são implementadas essas duas estruturas, né? Tanto a lista dinâmica ordenada quanto a desordenada, certo? A gente vai ver isso agora. Até mais!